iniciar, irmãos, chamando a sua atenção para algo. O nosso coração, ele produz mentiras. O coração do homem produz mentiras para si mesmo. O homem, ele tem essa tendência de se enganar. E a Bíblia diz isso. A Bíblia nos orienta a isso. E falar sobre o coração do homem, esse coração, e queria usar isso como o tema dessa mensagem. Quando a gente fala qual é o tema, facilita o entendimento da mensagem. Então o tema para nós, irmãos, é mentiras que o meu coração produz. E quando eu falo o meu coração, eu falo o coração do homem. E nós vamos fazer aqui um paralelo do coração do homem com o coração de Deus. Amém? Glória a Deus. E se nós fomos chamados para sermos imagem e semelhança de Deus, isso, irmãos, não é somente aparência. Claro que não é aparência. Ainda que ouvindo isso, que Deus é que nós somos chamados para nos tornarmos a imagem e semelhança de Deus, se tem algo que precisamos entender não é a aparência, mas sim a essência. Quantos podem dar glória a Deus? Cadê o povo que em essência aí é a imagem e semelhança de Deus? Amém, queridos? Mas nós vamos iniciar entendendo esse título, mentiras que o meu coração produz. Eu quero ler aqui, irmãos, uma frase de A.W. Tozer, em um livro que eu li dele, diz assim, aquilo que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante sobre você. Aquilo que nós pensamos, Provérbios nos diz, irmãos, aquilo que o homem imagina, assim, aquilo que ele pensa, o entendimento que ele tem, assim ele é. E isso nos dá também o entendimento de falarmos que aquilo que o homem pensa sobre Deus, isso diz muito sobre a pessoa, né? A W. Tozer disse isso, que vai ter uma visão distorcida de si próprio a pessoa que não conhece Deus, né? Que foi produzido no seu coração uma imagem que não é a imagem de Deus. Aquilo que nós entendemos é produzido por aquilo que nós aprendemos. Também C.S. Lewis, ele diz assim, eu não passo o dia olhando para o sol, mas eu passo o dia vendo tudo por causa do sol. Quantos podem glória a Deus por isso? C.S. Lewis, nesse livro, ele está falando de olhos espirituais. É um outro livro que eu estava lendo, o e-book de C.S. Lewis, e quando eu li isso, meu coração se encheu, queridos. Eu não passo o dia olhando para o sol, mas eu passo o dia vendo tudo por causa dele. E esse é o entendimento que nós precisamos ter em referência a Deus. Nós não passamos o dia contemplando Deus parado, como nós estávamos aqui agora, em pé, com as nossas mãos levantadas em alguns momentos, mas com os nossos olhos fechados e ligados a Deus, porque o louvor só pode ser para Deus. Sim ou não? Não pode ser outro. No louvor nós precisamos conectar, plugar, linkar. No louvor, porque, irmãos, o louvor é um momento que é só para Ele. Então, essa mensagem irmãos, alinhando o nosso coração, para termos o entendimento correto de quem é o nosso Deus. E toda mentira que o coração do homem produziu, e não é o homem que está do meu lado, é o ser humano que está do meu lado. Não, mas o meu coração, ele produziu mentiras. E o primeiro versículo que eu quero ler, pedir para o slide boy ali lançar, é Jeremias 17:9, que diz para nós um versículo pesado, irmãos. Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Olha o que Jeremias diz para nós, irmãos, que o coração de quem? Diga comigo, do homem. Ele é enganoso. Está na NVI? Coloque na outra, que a gente usa com frequência aqui. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso.
A perversão, irmãos, ela é algo incurável, porque o outro texto fala que não há cura para o coração do homem, né? Isso é perversão, é ser perverso, é aquilo que não se transforma, aquilo que não muda, é aquilo que não vai, irmãos, ter uma mudança. Romanos capítulo 12 diz para nós que nós precisamos renovar a nossa mente, e aí então nós veremos a agradável, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus nos fez a sua imagem e semelhança para vivermos uma vida boa, agradável e perfeita. Glória a Deus, você toma posse disso, irmão. Você entende esta mensagem no seu coração? O próximo versículo do coração é Provérbios 4, 23, que diz para nós assim, ó: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Amém? Se a palavra de Deus em um lugar está dizendo para nós, cuidado com o seu coração, ele é enganoso, ele jamais se converte, e ele o que mais, irmãos, diz o texto? Ele é perverso. Aqui a palavra está dizendo para nós, de tudo. Agora pensa na sua vida, tudo que você faz, por onde você anda, as suas conversas, tudo. E ele diz para nós, de uma vida inteira, de tudo, que você tem que guardar. Guarde o que, irmãos? O teu coração. Se ele é mau, se ele não se converte, se ele não se transforma, ainda assim Deus tem um projeto para esse coração. Ainda assim Deus tem algo para fazer nesse coração. Porque ele está falando, irmãos, que é desse coração que procedem as fontes de vida. É através do coração que Deus vai te transformar, é através do coração que Deus vai mudar, é através do coração que Deus vai fazer coisas grandes em você. Porque Deus, ele vai trabalhar na vida do homem de dentro para fora. Deus vai gerar uma mudança, uma transformação, irmãos. É através daquilo que é difícil, é maldoso, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Eu queria que você atentasse para esses dois versículos que vai ligar a palavra, vai nos dar um entendimento daquilo que o Senhor quer falar com você. Preste atenção nisso, meus amados irmãos. Se esse coração perverso, maligno, com dificuldade de mudanças, mas mesmo assim Deus está falando, guarda ele, porque é através dele que eu vou trabalhar. Não há, irmãos, ninguém que Deus não possa transformar, não há nada que Deus não possa mudar. Talvez no seu coração você pense que você não é digno de Deus, que você é uma pessoa que está à beira, na marginal de Deus. Talvez você está se sentindo triste, indiferente, acha que você não é filho de Deus, como nós cantamos aqui. Deus está dizendo, daquilo que o homem tem, que é mais enganoso, é através disso que eu quero entrar e fazer uma mudança. Amém, irmão? Amém. Aleluia. O terceiro versículo que eu queria ler está em Salmo 51, verso 10. E nós vamos entendendo o que Deus quer fazer no homem. E fala, cria em mim, ó Deus, um coração e renova em mim um espírito reto. A vida espiritual do homem, irmãos, é dependente da transformação do coração. Quem quer ir para o céu? Quem quer viver a eternidade com o Senhor, irmão? Depois dos 70, pode ser? Depois dos 80, pode ser? Agora não. Agora não. E o irmão Zezinho, nós temos que ir mais longe. Depois dos 100, irmão Zezinho. Agora não. Irmão Zezinho, nós temos que ser mais longânimo com ele, que ele tem mais experiência que nós. Mas o Senhor, ele quer nos levar a uma vida espiritual. Irmãos, para que tenhamos um espírito reto que é inabalável. A palavra de Deus diz para nós, cria em mim, primeiramente, a sequência, recebemos um coração puro, e então, irmãos, teremos um espírito inabalável, um espírito reto, a palavra de Deus em Jeremias também diz para nós, irmãos, que ele trocará o nosso coração, o mistério aí, tirará o coração de pedra,
O coração duro, o coração que não se dobra, o coração que não aceita, o coração que resiste, o coração, né, de tudo aquilo que tem que ser mudado. O coração mentiroso, o coração, vai falando que não perdoa, vai falando, irmãos, o coração invejoso, o coração traíra, se eu escutei bem, o coração. Deus diz: eu vou trocar, esse eu pego e eu quero entregar para você um coração de carne. Ele quer dizer, aquilo que é duro vai ficar molinho. Glória a Deus. O quarto versículo, 1 Samuel 16, 7, aqui nós vamos entrar na palavra. 1 Samuel 16, 7, o Senhor fala assim, porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua grandeza, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Amém, irmãos? Nós podemos dizer para o Senhor, Senhor, meu coração está aberto, vem e faz uma transformação. Vem e faz uma mudança no meu coração, Senhor. Amados, somos a imagem e semelhança de Deus. E se a nossa visão está distorcida, queridos, nós desconhecemos a nós mesmos. Se nós não entendemos a Deus e não conhecemos a Deus, e se estamos falando do homem, do coração do homem, é o homem, irmãos, espiritual, é o homem da alma, é o homem mais do que, como nós lemos o texto aqui, aquilo que os olhos veem. Quem já viu a alma do seu irmão que está do lado? Quem já viu a alma do Hélito? Irmãos, é uma alma linda. Quem já viu, irmãos, a alma, Pedro Henrique? Quem já viu o irmão Dedi? Quem já viu o Fernando, Tiago? Quem já viu a alma do outro? E a gente para entender, irmãos, todos esses versículos que nos orientam sobre nós mesmos. Porque se você percebe, todos os versículos que nós lemos aqui, está falando do homem interior. E dentro desse homem interior, há maldade. Mas dentro desse homem interior, irmãos, para esse homem interior, há uma promessa de transformação. Eu era mau. E toda a igreja aqui que me ouve todo domingo, ou todos os dias que eu prego, que já me ouve há 10 anos aqui, irmãos, vocês são guerreiros mesmo. Sabe, irmãos, que eu falo, querido, se não fosse essa palavra, este lugar, esta ocupação, irmãos, o chamado da minha vida, eu voltaria a ser aquele homem ruim. Eu voltaria a ser. Eu voltaria. Está aqui, irmãos, a minha esposa que me conhecia antes de Jesus. Eu precisava de uma mudança. Eu era um homem viciado, fumante, alcoólatra, um homem, irmão, degenerado da família, das coisas corretas da vida. Eu, Marco. Mas um dia, irmãos, o meu coração conheceu uma pessoa chamada Jesus, e tudo mudou. Sou perfeito? Não. Eu estou em construção, porque Jesus, irmãos, Ele é perfeito, Jesus, Ele é transformador, e desde que o homem pisou na terra, Adão e Eva, nós conhecemos a história, porque nós sabemos que a verdade é a palavra de Deus, amém? Desde que o homem pisou na terra, há uma grande estratégia do mundo espiritual, do inimigo da nossa fé, do inimigo nosso, porque ele não pode nem ser inimigo de Deus, ele não tem capacidade para isso, Satanás, demônios, principados, potestades, e a estratégia maligna que tem, irmãos, que ele vai distorcer quem é Deus nas nossas vidas, porque ele não consegue nos fazer ateu. Preste atenção nisso, que nós temos que saber quem é o ateu, porque tem atoas e ateus. Quem já sabia disso aí, irmão? Sabia? Tem atoa e ateu. Aí se você me perguntar quem são os atoas,
é quem sabe que Deus existe, sabe o que Deus está pedindo, sabe o que Deus quer, mas não serve a Deus. Fica endurecido por aí. Mas o ateu, ele não acredita em Deus de fato. Realmente, o intelecto dele, a sede das emoções, o coração dele, ele não crê em Deus de forma nenhuma. Esse é o ateu. E o diabo, sabendo que jamais faria nos tornar um ateu, por quê? Porque, irmãos, há uma semente de Deus, há uma porção de Deus dentro de nós. É impossível rejeitarmos que Deus existe. Quantos creem nisso? É impossível rejeitarmos a presença, rejeitarmos o nome dEle, rejeitarmos a sua soberania. É impossível. Quantos creem no Deus Todo-Poderoso aqui, irmãos? Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, o inimigo, sabendo que jamais ele nos tornaria um ateu, ele tenta fazer o quê? Distorcer quem é Deus. Se você lembrar lá em Gênesis capítulo 3, irmãos, quando a serpente aborda Eva, ele fala para ela assim: é verdade que de todas as frutas do jardim, vocês não podem comer nenhuma? Veja que ele não chega para Eva e diz para ela assim, mas vocês são bobos mesmo, coma do que vocês quiserem aí, inclusive da do meio aí, esse Deus que vocês falam não existe. Irmãos, é impossível, porque eles viam Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Você sabe no seu coração, e é por isso que você crê, você vê Deus todos os dias na sua vida. Ainda que não seja com seus olhos naturais, você vê, e você crê, e você sabe que vai chegar o dia, que esse Deus maravilhoso vai te pegar e vai te tomar pelas mãos. Crê ou não crê, irmãos? Assim somos nós, irmãos. Então, aquele inimigo transfigurado em uma serpente, possuído pela serpente, ou a serpente possuída por ele, sabe lá como aconteceu aquilo, mas ele queria dizer para Eva que Deus é mau. Ó a distorção. Olha onde está a estratégia, irmãos. Para que o nosso coração invente mentiras para nós mesmos, para que fiquemos em um lugar, querido, aonde Deus não pode, onde nós não podemos viver a plenitude de Deus, a boa, a agradável e perfeita. É pelo entendimento, é por um coração, irmãos, sem conhecer a Deus. E essa pessoa, e na verdade, a W. Tozer, ele fala no livro, que se alguém não conhece a Deus, ele não conhece nada da vida. Tudo fica estragado. Em tudo ele vai ter problema na sua vida. Mas aquele inimigo queria que nós pensássemos que Deus é mau. Ele quis dizer assim: olha, tanto de fruta, e Deus não deixa vocês comer, porque Ele é mau, porque Ele é ruim. Ele colocou à prova o coração de Deus para nós. Na verdade, Satanás conhece o coração do homem, e ele disse para o homem que o coração de Deus é igual ao nosso. Um coração que apresenta algo bonito, mas nos dá algo feio. O coração de alguém, irmãos, que fala palavras bonitas, mas na hora de presentear, ele dá presentes ruins. Ele quis distorcer. E aqui, irmãos, eu queria te perguntar uma coisa: você conhece o coração de Deus? Porque nós aprendemos como é o nosso coração. Você conhece o coração de Deus? E eu queria, antes de nós entrarmos no coração de Deus, falar de 4 mentiras, irmãos, que o nosso coração produziu sobre Deus. 4 mentiras que o nosso coração, inconscientemente, no subliminar, nós carregamos em um sentimento a Deus. E a primeira mentira que o nosso coração produziu foi que Deus nos rejeita. Amados, lá no fundo, o homem, ele pensa, ele age, e ele vive um relacionamento com Deus distante, porque há uma mentira no coração dele, que Deus rejeita ele,
por aquilo que ele faz. Ele rejeita. Tem um jovem, já não é jovem mais, mas um jovem na cidade, ele bebe muito. Todas as vezes que ele me vê, e ele está numa festa, né, Lucimar? Eu encontro ele, um dia eu estava no posto, ele estava no posto lá bebendo. Você vai perguntar para mim, só pastor, por onde você anda que está vendo esse povo beber? Um dia eu estava no posto, ele estava lá, ele me viu de longe. E aí ele veio, pastor, gritando, eu até assustei, falei, meu Deus do céu, pastor, já viu o bêbado falar, irmão? Pastor, ele veio, lá. E eu no carro, falei, irmão, bom, tal, e bom. Eu vou para a igreja, falou para mim, amém, eu creio, irmãos, eu tenho um cunhado, que é diácono hoje da nossa igreja de Araguari, na Luz para o Esporte de Araguari, ele foi no primeiro culto bêbado, e nunca mais saiu de lá, hoje, né, meu velho, é diácono, eu creio, e eu falei para ele, amém, irmão, aí ele falou assim para mim, mas eu tenho que me consertar primeiro, eu falei, não, você não tem que nada, você só tem que ir, sabe por quê? Porque Deus não rejeita filhos, Deus não rejeita quem Ele sabe que tem salvação, e se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, irmãos, Deus está esperando o momento certo de entrar no seu coração e fazer crau, pode fazer crau? E fazer uau, e mudar tudo, irmãos. Deus não te rejeita. Presta atenção nisso aqui, irmãos, que eu ouvi do pastor Douglas. Ele fala assim, quem rejeitaria um mendigo, irmãos? Quem rejeitaria um mendigo? Vou dar 3 opções. Um pobre, um classe média, socialismo entrando aqui, mudando classe, ou um rico. Quem você acha que rejeitaria mais fácil um mendigo? Quem? O classe média? Quem? O rico? O pobre? Não, vocês precisam falar mais, eu preciso entender qual que é o entendimento. Irmãos, o pobre, o classe média ou o rico? Quem? Ficou meio dividido entre rico e pobre. Irmãos, quem rejeitaria um mendigo, irmãos? No nosso entendimento é o rico. Está longe dele. Ele não faz parte daquela vida. E isso é uma mentira. E aí, o entendimento dessa mentira é porque quem que rejeita o pecador? Quem é mais santo. E a mentira do coração está aí, que Satanás colocou no coração do homem, não sei se foi, ou o próprio homem produziu, irmão, porque se o coração, ele é mau, a palavra fala, do primeiro versículo que nós lemos, este coração, ele tem capacidade de produzir coisas ruins. Ele tem capacidade. Coração do homem. E aí, amados, quem nós achamos que mais nos rejeita, porque nós somos pecadores, nós não nos sentimos pecadores não, irmão. A Bíblia fala que eu e você, nós, todos, somos pecadores e precisamos da graça de Jesus. Amém? Amém? Então o homem, irmãos, ele produziu no seu coração, eu sou rejeitado por Deus, por quê? Porque ele é santo lá, e eu sou pecador aqui. Ei, é o contrário, quem mais terá misericórdia, irmãos, do pecador, é quem é mais santo. Ele tem essa capacidade, ele tem, irmãos. Deus, ele não tem problema conosco. Deus, ele tem problema com o pecador, não com o pecador. O pecador, Deus quer fazer dele santo, como ele é santo. Está escrito ou não está escrito? A segunda mentira que nós precisamos entender do nosso coração é que Deus nos suporta. Essa também é uma mentira. Lá no nosso inconsciente, achamos que Deus nos suporta. É tipo assim, que Deus, ele chega perto de nós, ele, deixa eu ir lá mexer com esse povo. Nossa, Deus, vem cá, pecador, vem cá se arrepender logo, vem. Irmãos, isso explica muita coisa, explica por que nós ficamos afastados, porque a gente evita Deus, a gente evita alguns lugares na igreja, algumas posições, a gente evita a proximidade. E aqui eu quero dar um testemunho pessoal, eu não estou falando que sou santo não, mas é por causa da posição. Muitas pessoas evitam pastores,
Eu me sinto, irmãos, não precisa ficar com dó de mim não, que eu sei que isso é chamado, tá? Não estou também me vitimizando aqui não. Irmãos, eu me sinto sozinho quando eu penso em amizade. Não é fácil você criar uma amizade, um vínculo profundo com pessoas que estão, assim, irmãos, ligadas em um propósito mais profundo com Deus, porque você vai ter que viver, irmãos, na mesma medida. E aí, uma das mentiras é, a segunda, Deus nos suporta. Não, Deus nos ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele, é só um, irmãos? É só dois? É só uma igreja? Todo aquele que nele crê, irmãos, terá vida eterna. Aleluia! Amém ou não amém? A terceira mentira do nosso coração, Deus está decepcionado comigo. Quem pensa isso? Ninguém, que é tudo crente, irmão, que é. Eu falo para vocês, eu tiro o chapéu para essa igreja. Deus está decepcionado comigo. Eu vivi muito isso, irmãos. Muito. Deus está decepcionado comigo por algo que eu fiz ou por algo que eu deixei de fazer. E isso acontece demais dentro da igreja. Muitas pessoas estão longe de uma vida com Deus, de mais intimidade, pessoas que não têm ministérios, porque acham que Deus está decepcionado com ela. Amados, Deus te conhece. A palavra de Deus fala que Deus, Ele nos fez antes que houvesse mundo, e Deus não fez o feto, o corpo, Deus fez, irmãos, o intelecto, a pessoa, quem você é. Deus já sabia, irmãos, 2000 anos antes de você nascer, Deus sabia todas as suas características, mas mesmo assim Ele diz, eu te amei com cordas de amor. Amém? Vocês sabem que eu tenho um pouco de dificuldade de falar do amor de Deus, nessa amplitude, e achar que a igreja pensa, então Deus me ama, agora eu vou me lascar, quer dizer, eu vou me jogar no mundão. Se não. Não é assim não. Então, essa terceira mentira, Deus está decepcionado comigo. Deus não se decepciona com aquilo que Ele já conhece. Não se decepciona, Deus já sabe tudo. Mas Deus espera o momento de que a plenitude da vida dele chegue na sua. Ele aguarda esse momento. O Senhor espera esse momento. Deus tem o tempo dele. Sim ou não? Deus tem o tempo dele, irmãos. E tudo que acontece na sua vida é tempo de Deus. Nós precisamos passar aquilo que estamos passando, dizendo para o Senhor, Senhor, tem um propósito nisso aqui, me mostra, eu quero passar, quero vencer, eu quero ir adiante com o Senhor, Pai. Amém ou não? Isso é muito importante. A quarta mentira e a última que nós vamos frisar aqui é que Deus é econômico com tudo aquilo que Ele nos dá. Nós achamos que Deus, Ele é econômico com tudo aquilo que Ele nos dá. Isso é mentira. Tudo que Deus nos deu, Ele nos deu em abundância e plenitude. Você crê, amado? Quando Deus fez o jardim, disse para eles, de tudo, vocês podem usufruir e governar. Mas tem algo aqui que é meu, amém? Em tudo Deus deixa sempre uma lei. Em tudo Deus deixa para nós, irmãos, algo que nos protege, porque lei é proteção. Em tudo Deus deixa para nós um vínculo aqui na terra, daquilo que Deus fala, eu quero isso. Nenhum homem está desligado de Deus, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Daquilo que Deus pediu para eles lá na criação, no original, irmãos, não era uma negação, era, irmãos, um vínculo, era uma lei, era algo que ainda que Deus, Ele vinha, tinha com eles na virada do dia e ia embora. Nós sabemos disso, nós lemos a palavra de Deus, sim ou não? Ele vinha e Ele ia, mas nunca, jamais faltava algo que Deus deixou. Nunca, jamais faltará na sua vida, na sua casa, algo que Deus deixou, marcando a presença, a vida dEle na sua vida.
na sua casa, na sua família. Isso é o amor de Deus. Esse é, irmãos, o amor de Deus para nossas vidas. E agora eu queria ler com você Mateus capítulo 11, verso 29. Entendemos o coração do homem, agora nós vamos entender o coração de Deus. Vamos ler o 28, porque aí nos embasa. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde diga comigo, manso e humilde de coração. Então, entretanto, contudo, todavia, encontrarei descanso para as vossas almas. Meu Deus, irmão. Não, irmão, vamos subir junto, irmãos. Vamos subir junto, queridos. Meu Deus, você já viu algum lugar em que a palavra fala como é o coração dele, as características do coração dele? Já nos preocupamos em conhecer o coração dele, e, amados, e olha como o coração dele está ligado a nós. Você viu que o coração dele está ligado? O coração de Deus está ligado se nós estamos aflitos. O coração de Deus, irmãos, está ligado se nós estamos cansados, se estamos sobrecarregados, se nós estamos oprimidos. Deus está dizendo para nós: há opressão, há amargura, há tristeza, há cansaço. Ei, conheça o meu coração e você vai receber tudo aquilo que está no meu coração: mansidão e humildade. Mas se nós formos destrinchar, irmãos, um coração manso e um coração humilde, nós não sairíamos daqui. E sabe o que é interessante? Muitas vezes a igreja fala de Deus e pensa num Deus onisciente, onipotente, onipresente. É poderoso, sim ou não? Fazemos orações poderosas e falamos, porque o Senhor é o Deus onipresente. Você está precisando de Deus ali, Deus é onipresente. Você está precisando de Deus, porque numa guerra você fala, porque Deus é onipotente, é todo poderoso. Então é Deus, porque Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E quando Deus apresenta o coração dele para o cansado, para o ferido, Ele diz assim, ó: meu coração é manso e humilde. Quieta aí. Ele fala para nós, descansa. Como que está, irmãos, esse seu coração? Eu quero dizer para você, irmãos, que essa mensagem, Deus falou muito no meu coração. E não era para mim pregar, não. Eu briguei para pregar hoje, né, pastor? Fiquei bravo, falei, não, é eu que vou pregar. Eu tenho uma mensagem queimando no meu coração. E eu tenho certeza que essa mensagem é do coração de Deus. Tudo o que falta para mim e para você está no coração dele. Tudo que falta para nós está no coração dele. Um coração que precisa entendê-lo. Um coração que precisa vê-lo. São os corações que entenderam ele. Queridos, ele está aqui esta noite. No louvor eu me segurei ali hoje para não me jogar no chão. Aí nós cantamos, tua bondade me seguirá, Senhor. Eu estava ali impactado. Eu me revirava no meio do louvor entre, Senhor, me perdoa, não sou merecedor de tanta bondade, tanta misericórdia. Eu não sou merecedor, Senhor. Não sei se você prestou atenção nessa música, é tua bondade que chama? Bondade de Deus. Eu não gostava dessa música. Eu escutava porque a primeira vez que eu ouvi ela no Instagram. E aí eu fico meio assim com um trem de Instagram, sabe? Eu fico meio assim com a igreja modinha. Eu falo isso muito com a Rebeca, que ela mexe muito com isso, né? Eu falo com ela, vira Nutella não, você tem que ser crente raiz, irmã. Cuidado com as influências, eu falo muito com ela mesmo. E aí eu ouvi a primeira vez tua bondade, aí ficava nos stories, tua bondade, aí arrebentou, né? Porque é Instagram, né, meu irmão? Arrebentou essa música, eu tinha escutado, mas eu nunca tinha escutado essa música inteira. Aí um dia Deus falou no meu coração na madrugada, eu contei isso aqui já numa pregação. Um dia Deus me acordou, eu ouvi, irmãos, Deus falando no meu ouvido assim, ó,
E quando eu falo no ouvido é aqui, ó, não é aqui não, é aqui, falou aqui, para me acordar mesmo. Falou assim, 2 amigas, bondade e misericórdia. E eu, falei, né? Mas ainda bem que você acorda, né, meu? Com Deus você acorda em paz, amém ou não? Acordei assim, olhei para um lado, levantei. E eu fui procurar, irmão, Google. Não sabia onde estava, bondade e misericórdia. Eu sei que está ali nos Salmos. Aí eu li. Sabe o que te acompanha? Deus falou, 2 amigas. Às vezes a gente passa dias, irmão, que a gente fala algumas coisas para Deus. E eu disse para Deus esse dia, Senhor, o Senhor tem que mudar algumas coisas em minha volta. Eu sinto falta de algumas coisas. E Deus disse para mim, na madrugada, 2 amigas eu tenho para você. Bondade e misericórdia. Siga seus melhores amigos, amém, irmãos? E a partir desse dia, aí eu fui e ouvi a música. Aí eu peguei essa música e eu chorei tanto. Porque ela é uma música muito verdadeira, irmãos, Salmos. Que o irmão trouxe para a música para falar no nosso coração. O que falta para nós, queridos? É o coração de Jesus. É conhecer o coração de Jesus. É nos entregarmos ao coração de Jesus. O coração de Jesus tem que ser a coisa mais importante da nossa vida. Amém? Você crê nisso? E quando a palavra fala do coração de Jesus, irmãos, que ele é manso e humilde, nós precisamos entender que o coração, ele é aquilo que vibra, é o centro das nossas vidas, é ele que vibra para as coisas. E aquilo que vibra é aquilo que nos move, nos motiva, nos faz ir adiante. Eu ministrei uma palavra na rádio essa semana, e eu falei sobre... meu Deus, quem ouviu aí, irmãos, a rádio? É porque fugiu a palavra. Meu Deus. Jesus. Foi essa semana. A primeira foi sobre arrependimento, pecado. Mas essa semana foi... Não é bem graça, porque tem uma palavra. E esperança. Eu preguei sobre esperança. E falei da diferença de esperança e fé. Irmãos. E aí, esperança é o que nos move, porque a esperança está no coração. Fé Deus te dá. Fé, irmão, não está no coração, porque a fé é algo que Deus te deu para você vencer o coração, que é enganoso. Glória a Deus. Mas a esperança é do coração do homem, e dentro do coração do homem, Deus coloca a fé que vem dele, mas é ligada na esperança, e isso faz você vibrar, levantar, ir para cima, batalhar, meu amado. E aí, o coração é aquilo que vibra, e a palavra para nós, irmãos, é aquilo que vibra o coração de Jesus, é humildade e mansidão. Todos nós, e aquilo que vibra, agora presta atenção em algo aqui. Todos nós sabemos que Coca faz mal, Coca-Cola, sabemos ou não sabemos? Mas nós bebe. Bebe ou não bebe? Só os que bebem, bebe ou não bebe? Eu também parei de beber, irmãos, Coca-Cola. Hoje eu caí e bebi um copo de Sprite. Já estou arrependido, Jesus. Nós sabemos que miojo faz mal, vou pegar no pé aqui. Mas comemos. Não é, pastor Luciano? Eu sei que um pote de açaí faz mal, mas eu como. Sozinho um pote. Rapidinho, irmãos. Todos nós sabemos, irmãos. E por que nós fazemos isso? Porque nós não fazemos escolha daquilo que sabemos, mas nós fazemos escolhas daquilo que nós amamos. É por isso, irmãos, que tem coisas que a gente não larga, porque amamos, é o coração enganoso. Porque o coração vibra. Porque se nós fizermos tudo aquilo que nós sabemos, irmão, vai dar tudo certo, a gente vai ficar até fitness. Muitos dos nossos problemas na nossa vida, preste atenção nisso, a maioria dos nossos problemas é porque nós amamos algumas coisas. E quando nós entendemos quem é Jesus no seu coração, e o coração é aquilo que vibra, nós precisamos nos arrepender hoje e dizer: Senhor, me perdoa, porque tem outra coisa no meu coração. Eu estou amando outras coisas, porque quando eu colocar o Senhor como o amor maior na minha vida, tudo vai dar certo, Senhor. Não, mas você tem que vibrar, o seu coração precisa vibrar, irmãos, com isso.
Precisa se entregar ao Senhor e dizer: Senhor, nós amamos o Senhor incondicionalmente, assim como o Senhor nos ama. É o que está no coração de Jesus. E quando fala de manso, irmãos, é um coração dócil e é um coração gentil. Você pode dizer isso para o seu irmão? O coração de Jesus é dócil, o coração de Jesus é gentil. Diga isso para ele. O coração de Jesus, quando diz que é humilde, nós só vamos entender o coração humilde de Jesus, que às vezes a gente também não entende humildade, né? Quando nós lermos Isaías 57, nós vamos entender, ele era uma pessoa, irmãos, que não impressionava socialmente, não impressionava socialmente. Jesus, ele não tinha necessidade de impressionar, você acredita nisso? Não tinha. As pessoas ficaram impressionadas com a mensagem, não com a pessoa. Se você for procurar na Bíblia, irmãos, você vê que eles vão falar assim, com qual autoridade ele fala. Eles ficaram impressionados com a mensagem, porque é impossível você não ficar impressionado com a palavra de Deus, amém ou não amém? Ela é poderosa. Mas em relação a Jesus, a pessoa de Jesus, irmãos, ele não impressionava socialmente. E Jesus não tinha necessidade de impressionar o homem, ninguém. Jesus, ele tinha a necessidade de cumprir a vontade do Pai. Por isso que ele fala que era humilde, irmãos. A humildade de Jesus, irmãos. Ele não estava olhando para si próprio, para a pessoa de Jesus, em nada. Ele estava fazendo. Qual que é a sua vontade? Fazer a vontade do Pai. Qual é o propósito? Salvar os meus irmãos. Amém ou não amém? Glória a Deus. Morreu com 33 anos na cruz, da pior forma possível. Por quê? Não olhava para si mesmo. Não olhava para si mesmo. Ele era humilde. E para a gente entender, irmãos, Jesus, ele sente alegria nos seus problemas. É interessante falar isso. O coração de Jesus é o coração de quem encontra alegria nos seus problemas. Quem está passando algum problema aqui hoje em dia? Por esses dias, tem alguém passando algum problema? Alguma dificuldade, alguma luta? Ei, Jesus, ele se alegra com seus problemas, com as suas doenças, com as suas mazelas, com os... meu Deus! Aí você fala, mas como isso, pastor? É assim, ó. O escritor do livro disse assim, que eu estava lendo. Jesus, ele é como um médico, e ele é o médico dos médicos, amém? O médico, a alegria do médico é ser a solução de uma doença. A palavra de Deus, ela nos diz, irmãos, lá em João capítulo 15, que há festa no céu, quando um pecador se arrepende. O coração de Jesus, irmãos, é porque ele sabe que ele é a solução dos problemas do mundo. Por isso que o coração dele é humilde, por isso que ele é manso, amados. Esse é o coração do nosso Deus. Mateus capítulo 7, verso 11, fala assim para nós, ó. Se vocês, eu e você, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus vos dará tudo o que pedirem. Esse é o coração do nosso Deus. Tudo. E Mateus compara, irmãos, a atitude de Jesus com a nossa. Jesus pega nós como exemplo, como pais, e fala, mas vocês sendo maus, sabem dar, com o coração que vocês têm, ainda com o coração enganoso, com o coração que é corrupto, ainda assim vocês dão coisas boas para os nossos filhos. Aí ele nos fala do nosso coração. Aí Mateus fala assim, ainda mais o Pai de vocês que está vos dará tudo o que pedirdes. E hoje, antes de nós sairmos daqui, você vai dizer para Jesus, você não vai dizer que quer uma casa, que quer um carro, não. Você vai dizer, Senhor, eu quero ter o teu coração. Vai resolver todos, não é só alguns não, irmão, todos os seus problemas. Guarda esse versículo, amém? Você guarda? Quanto mais o Pai de vocês que está nos céus vos dará todas as coisas. Essa vai ser a nossa oração. Naum capítulo 1, verso 7 fala assim, ó, o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, Ele protege os que nele confiam. Porque a esperança está no coração.
Ele vai proteger os que nele confiam. Este Deus bom que Naum está falando, irmãos, que é um refúgio em tempo de angústia, ele protege quem? Quem tem um coração de fé, um coração de esperança, um coração transformado, quem está adquirindo imagem e semelhança. Ele é bom. Ele é bom. Mas o diabo, ele quer nos enganar com mentiras. Mas hoje nós tiramos essas mentiras do nosso coração. Amém? Jesus não me rejeita, Jesus me ama. Jesus não me suporta, Jesus me ama. Amém? Glória a Deus, você pode dizer isso no seu coração. Romanos capítulo 12, verso 21 diz assim: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Não se deixem vencer por mentiras. Não se deixem vencer pelo coração do homem, mas deixe que o coração de Deus, o bem, faça a sua vitória. Prepare a sua vitória, prepare a sua bênção. Prepare, irmãos, uma vida boa, agradável e perfeita. Você crê nisso? Queria que você abrisse Isaías 57. Eu vou abrir aqui com você, Isaías 57, para nós encerrarmos. Quantos abriram aí? Eu falei 57? Certeza, irmãos? Ó, que eu falei 47. Também não é. Eu estou no livro certo? Meu Deus. 53, irmãos. 53. Está anotado, imagina se não tivesse. 53. Não sei por que eu confundo esse texto com 7. Eu fico no 7 do 40, no 50. É 53. Irmãos, você sabia que Isaías 53 é Jesus falando da sua missão. É Isaías falando de Jesus, né, na verdade. Da missão dele. Isaías revelando o coração do Messias, meu Deus. E aqui revela mesmo o coração dele. A mansidão e a humildade está aqui, ó. E o grande propósito de salvar os corações ruins. Aquele que tinha um bom coração morreu pelos corações ruins. E diz assim Isaías 53: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz numa terra seca. Não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Ó, está aqui. Verso 3. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o refutávamos por aflito e ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você pode ficar de pé e entregar o seu coração para Jesus, querido? Ninguém vai fazer nada na sua vida se não for ele. Se essa palavra não fizer algo no coração, no meu e no seu coração, ninguém vai fazer, querido. Nós o refutávamos por aflito e oprimido de Deus, mas ele sarou-nos, mas ele por suas pisaduras. Senhor Jesus. Você pode começar a dizer para o Senhor que você vai entregar o seu coração para ele.
Senhor, tira todas as mentiras do nosso coração, Senhor. Porque o Senhor não nos rejeita. E o Senhor não nos suporta, Senhor. O Senhor nos ama. O Senhor não está decepcionado com os teus filhos. O Senhor sabe todas as coisas. E o Senhor não é econômico, Senhor, naquilo que o Senhor dá. O Senhor nos dá em abundância. E nós queremos ter um coração, Senhor, que produz verdades esta noite. Pai, nós oramos a Ti em nome de Jesus. Nós ouvimos a Sua mensagem, Senhor, e que esta palavra possa gerar vida, mudança e transformação em nós. O nosso coração se dobra ao Teu querer e à Sua bondade, Senhor. Tira, Senhor, não só as mentiras que não nos fazem viver, Pai, a Tua plenitude, mas tira de nós, Senhor, os amores que nós temos, Pai, que nós colocamos no nosso coração. Tudo que este mundo, Senhor, nos apresenta é muito pouco. Se está no lugar do Senhor, Pai, é muito pouco, Senhor Jesus. É muito pouco quando nós, Senhor, não nos damos a Ti, porque nós queremos uma falsa liberdade. Nós queremos uma falsa liberdade, Senhor. Nós queremos o Senhor em amplitude de vida. Não será, Pai, uma vida sexual desregrada que vai, Senhor Deus, me afastar de Ti. Não é, Senhor Deus, um vício que vai me tirar da Tua presença. Senhor, não é, Pai. Não é, Senhor Jesus, um sentimento, Senhor, de ficar bem, de ficar tranquilo. Não é uma vida de ócio, Senhor, que vai me tirar o meu amor pelo Senhor. Nós queremos dar frutos de arrependimento, porque nós amamos o Senhor de todo o nosso coração. Nós amamos o Senhor de todo o nosso coração. Nós adoramos o Teu nome e bendizemos o Senhor, Pai. Muda o meu coração, Senhor. Muda o coração da Tua igreja, muda o coração do Teu povo. Tem liberdade, Senhor. Tem liberdade. E adentra, Senhor, em cada coração, Senhor. Adentra em cada coração. Espírito Santo de Deus, nos convence. Nos convence, Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor. Adore o Senhor, querido. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu vivo na bondade. Declare a fidelidade desse coração. Sua doce voz. Levante a sua voz e declare.
Levante suas mãos para o céu e comece a declarar: Senhor, se renda a Ele. Adore, meu amado, adore. Tua bondade me seguirá, me seguirá. Coloque diante do coração de Jesus aquilo que tem afligido a sua alma, aquilo que tem sido peso na sua vida. Receba o coração de Jesus. A mansidão é a humildade. Receba a cura pelo sangue, pelo sacrifício. Receba, querido. Nós cremos, Senhor, que o teu sangue, o teu sacrifício, Senhor, transforma e muda. Nós cremos, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Vem com a sua bondade, Senhor. Manifesta a sua bondade, manifesta a sua bondade. Eu cantarei até o Senhor voltar, Senhor. A bondade de Deus. Você pode aplaudir a Jesus, querido, adorar o nome dele, dizer: